Bem, imagine um alien. Talvez não seja isso, mas ele tá na sua cabeça. De forma metafórica, você não sabe exatamente onde ele tá. Bem, essa foi a proposta que Dennis Camp e Javier Rodrigues colocaram em quadrinhos. Nesse vídeo eu vou analisar as 6 primeiras edições de Caçador de Marte Absoluto, descrevendo impressões, pensamentos, reflexões e ideias que me surgiram durante a leitura. A primeira página da HQ mostra J'onn J'onzz com foco no seu rosto. Em meio a uma explosão, uma caixa de pensamentos aparece e ela nos pergunta por que as pessoas fazem o que fazem. E um balão de fala escrito: meu Deus, ele tá vestindo um... Depois disso, seguimos com algumas perguntas relacionadas às escolhas e caminhos que tomamos. Adiantando algo? Nesse momento em que ele leva uma explosão a queima-roupa ou marciano, entre aspas, entra nele, o que acaba por salvar. Após o incidente, John começa a perceber que seus sentidos e percepções sobre o mundo se alteraram, algo que entendi como uma metáfora para o processo de lidar com o trauma, algo que faz sentido com a temática que vai ser desenvolvida na trama desses 6 capítulos. Como dito pelo próprio autor, John é um homem lacônico, uma pessoa fechada, e vemos isso em sua relação com esposa e filho. Bridget, sua esposa, pede para que ele peça uma licença. John prontamente mente, afirmando que pediria e logo depois pede para seu chefe não o deixar sair de licença. Seu filho, Tyler, é alguém que parece compartilhar da concisão em palavras. Ele é mencionado pela primeira vez com Bridget falando que ele teria sua primeira consulta ao fonoaudiólogo. Falando sobre o trabalho de John, ele trabalha no FBI na Força de Tarefa contra Terrorismo Estocástico. Ao ouvinte que não conhece o termo, esse tipo de terrorismo se resume a incitar ódio contra um grupo de forma sistemática a fim de causar atos violentos sem a participação direta de quem incita o ódio. Isso, não por acaso, se conecta com o vilão, o Marciano Branco. Enrolei um pouco para falar sobre o Marciano. Agora eu posso enrolar mais um pouco. Juro que é interessante. O nome original é Martian Manhunter. Isso me fez questionar o Manhunter. Nunca tinha entendido isso. A palavra, em tradução literal, seria caçador de homens. No entanto, Manhunter seria algo como alguém que caça especificamente criminosos. No entanto, aqui, isso não adquire uma conotação negativa de caçar, até porque o próprio Marciano demora para usar essa palavra para se descrever, o caçador de Marte. Antes ele usa até redentor para se definir, por exemplo. Agora, entra o porquê de eu falei marciano, entre aspas, no início do vídeo. Basicamente, fica claro que ele não é exatamente de Marte. Muitas vezes ele é descrito por John como uma ideia, a cor verde e uma filosofia. Também é descrito por si mesmo como vindo de um lugar feito de puro pensamento. O nome Marciano surge de um apelido pelo qual John é chamado por um colega de trabalho, que ele entende como uma forma de se descrever, sendo alguém distante e diferente de tudo que John conhece. Essa ideia de puro pensamento acaba por abrir muito o leque de uma parte muito importante desse quadrinho. O próprio roteirista disse que o quadrinho parecia uma viagem de LSD. Eu nunca experimentei, nem posso dizer sobre o terrorista, mas isso com certeza parece com o que eu imagino que se pareça uma viagem de LSD. Javier Rodrigues brinca muito com a ideia que é reforçada pelo Marciano, de que o que acontece na sua cabeça também acontece. Isso se perdura por toda a história. A forma como ele estabelece as cores vibrantes, principalmente o verde, amarelo e vermelho, como metáfora para memórias ruins ou boas. Isso acaba por marcar um contraste com o branco e cinza do Marciano Branco e as cores pouco vibrantes que ele põe sobre a cidade. Através desses padrões, eles vão prenunciando Marciano até sua aparição no meio da primeira edição. A segunda edição me chamou a atenção por um quesito. Nela, acompanhamos em paralelo um homem que acredita em teorias da conspiração, e vemos seu trajeto se desenhando para se cruzar com John no meio da história. Isso tudo enquanto o Marciano o vai guiando para a mesma direção que o doido. Esse homem preparava um ataque a uma comunidade de refugiados libaneses, por acreditar que eles seriam aliens disfarçados. É bem coisa de pessoal lá dos Estados Unidos, meio paranoico. A sacada é que, lá nos Estados Unidos, a palavra alien é comumente associada a imigrantes por grupos radicais. Uma indicação de um documentário que fala um pouco sobre isso é Zona Árida, da Fernanda Pessoa. Excelente documentário. Bem, aí entra a interligação entre o trabalho de John e o Marciano. John impede atos de terrorismo estocástico e o Marciano luta contra ideias ruins. Percebe? Elas são representadas pelo Marciano Branco, essa ideia. Ele aparece em uma sequência de quadros, o Marciano entrando da mesma forma que seria o Marciano Verde entrando no John. O Marciano Branco estaria entrando no terrorista
penetrando a mente daquele cara completamente fora da realidade. Isso é um dos fatos que entra para a lista de coisas que nós não sabemos se aconteceram, mas talvez o que esse quadrinho queira dizer é que metáforas têm efeitos reais. Mas alguns pequenos adendos sobre a criatividade desse quadrinho. Primeiro, o Marciano tem uma dificuldade de explicar para John a situação por completo por ele não conseguir entender a língua. Então, por ele estar na cabeça de John, ele começa a buscar dentro da mente dele referências para entender a língua e se expressar. Isso leva ao segundo adendo. Os dois têm uma forte dificuldade para delimitar quem são depois que se fundem, o que leva a uma confusão maior ainda na comunicação do relacionamento dos dois como uma dupla, que eles vão se formando ao longo desses 6 capítulos. Terceira anotação é a chamada visão marciana, algo que afunda mais essa obra na psicodelia e viagens de psicotrópico. Nesses momentos que ele está com a visão marciana, John começa a ver o mundo como se fosse o próprio marciano. Uma visão que parece misturar o presente, o futuro e o passado, memórias e o futuro, o agora, o consciente e o inconsciente de todos naquela cidade. Tudo isso ao mesmo tempo, em representações tão abstratas que você questiona até se os marcianos realmente existem. A 6ª edição é a finalização do primeiro arco, o ponto em que tudo parece atingir seu máximo. Tudo se torna abstrato e o próprio conceito de espaço e tempo são postos em xeque. John mergulha cada vez mais nos seus problemas após discutir com a esposa e a cidade entrar em uma noite sem fim por conta de um apagão causado também por uma das pessoas que foi abduzida pelas ideias do Marciano Branco. Tudo nesse ponto parece sem solução e tomado pelo Marciano Branco, que vai conseguindo ao longo das edições minar conceitos como confiança, esperança e o próprio conceito de casa mesmo. Ele é, como quase tudo nesse quadrinho, uma metáfora, uma para os nossos medos e desejos mais obscuros e perversos. A tensão vai escalando, enquanto os dois marcianos, verde e branco, lutam em uma mistura de campo material e metafísico, e John tenta proteger sua mulher e filho. Isso, de seu jeito lacônico e solitário. Interessante também ressaltar como na primeira página da edição 6, há uma volta para a primeira página da primeira edição, também nos perguntando por que fazemos o que fazemos. Após essa jornada de 5 edições, aquela pergunta parece ter outra resposta, quase como uma provocação a nos fazer pensar em tudo que já lemos, após ver todas aquelas dores e traumas e experiências da dupla. Fazemos o que fazemos porque nos prendemos a medos e conceitos que achamos que são mais concretos do que são. Fazemos o que fazemos por puro medo de abraçar uma realidade cruelmente abstrata. A luta do verde e do branco nos leva ao pico de tudo que é esse quadrinho, sua psicodelia e seus conceitos e reflexões. O que acontece na sua cabeça também acontece. E a luta dos marcianos também acontece na cabeça dos cidadãos que foram afligidos pelo Marciano Branco. Também acontece na cabeça do filho de John. Acontece no inconsciente de toda a população. O momento da virada vem quando Bridget aparece e salva John com um tiro de escopeta. E John decide que não pode mais esconder seus problemas dela. O marciano comemora que John agora consegue entender ele, e a sua visão marciana sofre uma melhoria. E agora ele consegue ver as memórias de todas na cidade, suas dores, alegrias, angústias e realizações. Tudo isso em cores que se alastram pelos painéis como fumaça. A visão marciana e a grande conquista de John, no fim do arco, é aprender e ensinar a outros, através de um alien, um pouco de empatia. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreve. Eu já tenho alguns roteiros prontos para lançar, então eu só tenho que gravar e editar. Se você gostou da resenha, se tem alguma crítica, se tem uma discordância de algum conceito, de um pensamento que você deixou, que você teve durante o vídeo, por favor, deixe na seção de comentários. Se você gostou, deixa um like. Muito obrigado. Sou o Vitor. Esqueci de falar. Tchau.